Aleluia, graça e paz. Você multiplicado na nossa vida nessa noite pelo conhecimento de Deus, amém? Você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Meus amados, é bom ver a fome e a sede de Deus em todo o mundo. Foi muito bom visitar os irmãos em Washington, em Miami, e ver o que Deus está começando a fazer naquela nação através dessa igreja, através de você, de mim, do nosso pastor. E foi um tempo maravilhoso, mas você precisa entender o quão preciosa é essa atmosfera e essa unção que tem nessa casa. Como é bom estar aqui. E como faz muito sentido porque você está aqui, para nós estarmos aqui também. Quero mandar primeiro um abraço fraterno para você da parte do nosso pastor Janduí e Eliane, Débora e Antônio da Hora também. Eles estão agora lá em Interlagos, comemorando um aniversário da igreja e celebrando com os irmãos. E o pastor foi para lá para privilegiar aquele momento e para prestigiar também a nossa congregação. E nós somos um corpo só. E graças a Deus, Deus tem alargado as nossas fronteiras. Começou por Interlagos, antes disso já fez um pouco em Atibaia, em outros lugares de pastores e ministérios que saíram dessa igreja. E você não sabe quão grande e quão poderosos vão ser os desdobramentos do que Deus tem para fazer. Nós estamos vivendo verdadeiramente o tempo de todas as profecias se cumprirem. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender com calma e com cautela é o que estamos querendo dizer com essas coisas. Quando nós estamos falando de tempo, nós não estamos falando daquilo que o meu e o seu relógio foi usado para medir somente. Nós também estamos falando disso, mas nós estamos falando principalmente de um tempo que ecoa e que vem da eternidade, das coisas que Deus tem preparado de antemão, de maneira antecipada, para aqueles que Ele o ama, para aqueles que, pelo seu beneplácito e pelo seu bom propósito, Ele já de antemão preparou boas obras para que eu e você caminhássemos nela. Então, quando nós estamos falando das janelas do tempo, quando nós estamos falando das janelas da eternidade, quando estamos aqui profeticamente dizendo esse é o tempo, nós estamos cumprindo o que a palavra diz e ao mesmo tempo se conectando ao mundo espiritual, para que de maneira peculiar a essa casa e à sua vida, nós possamos estar discernindo o tempo determinado que Deus tem debaixo do sol para mim e para você. Então nós vamos primeiro dobrar a nossa cabeça um pouco. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, porque Te amamos e porque Você é a razão da nossa existência. Sem Você nem existiríamos. Sem Você, ó Pai, nossa esperança seria muito falha, fraca. Sem Você, Pai, não teria sentido viver. Nós Te agradecemos pelo dom gratuito que Você nos concedeu, chamado vida. Mas também, ó Pai, Senhor, queremos reconhecer a Tua graça, a Tua assistência, o Teu favor imerecido, as Tuas intervenções como algo ainda melhor do que a vida. Porque assim como Davi, ó Pai, Senhor, nós reconhecemos que a Tua graça é melhor do que a vida. Então, ó Pai, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento pelo Teu Espírito, ouvidos para ouvir a Tua voz. E, ó Pai, Senhor, um coração ensinável para cumprir os Teus desígnios, porque sabemos o quanto Você nos ama. E, ó Pai, vede quão grande amor Você nos teve. Você nos fez filho. E também com Ele, Você nos fez herdeiros e co-herdeiros, através de Jesus Cristo. Nós Te amamos e por isso estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus é muito bom. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 119, versículo 105. Esse texto, ele é bem conhecido, e eu me lembro que quando eu estava me formando na escola de ministro, esse foi o texto que Deus me deu
para fazer a ministração que iria encerrar aquele ciclo na minha vida. Então, enquanto você abre, eu queria que você percebesse juntamente conosco e aproveitar também, já que eu falei da escola de ministro, eu não sei se você sabe, o ano que vem vamos novamente ter uma edição aqui bem pertinho de São Paulo, lá em Guarulhos. Se você já fez o remo, o primeiro e o segundo ano, já se formou na nossa escola, você está apto a fazer a escola de ministro e com certeza vale a pena. Mas você pode dizer, mas pastor, eu não sou pastor, não sou mestre, não sou profeta, você está dizendo que eu estou apto a fazer a escola de ministro? Eu digo com certeza, até porque a Bíblia também, quando vai falar acerca dos dons, ela também fala de um ministério poderoso que tem na igreja, que se chama Ministério de Socorros. Ela também fala dos governos. Então a igreja, ela não somente tem pastores, mestres, profetas, apóstolos, mas ela também tem um grupo de ministros e de pessoas que servem, porque ser ministro é estar apto a servir ao reino de Deus. Então, se você está desejoso em seu coração em fazer mais para Deus e estar mais habilitado a isso, você não precisa estar chamado nos 5 dons ministeriais. Você só precisa ter o desejo ardente de servir a Deus para entrar naquela escola e fazer com que o conhecimento que você vai adquirir lá transforme a sua vida e transforme a sua forma de se relacionar com o servir ao reino de Deus. O reino vai trazer realidades e construir dentro de você conhecimento. A escola de ministro traz para você a habilitação para servir melhor ao reino de Deus. Então, se você tem desejo e se você tem interesse, como Rafaela sabe de tudo, né, conforme um aviso aqui, você pode procurar a Rafaela, que ela com certeza vai ter boas informações. O pessoal da diretoria do Rema também, Priscila. E você também pode me procurar, ou algum dos pastores da igreja. Nós com certeza vamos lhe colocar em contato com o Rubens, e ele vai fazer o melhor para lhe ter lá. Amém? Então você já abriu em Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uau! Dá para a gente ficar só aqui a noite inteira e já se divertiram bastante. Eu não sei você, mas para mim é muito gostoso, é muito divertido ouvir a palavra, me relacionar com a vida, interagir com Deus. Eu tenho cada vez ficado mais empolgado verdadeiramente com isso. Às vezes eu me pego com alguns detalhes e eu passo semanas e semanas dizendo: eu preciso descobrir o que tem por trás disso. Tem uma revelação para mim. Esses dias eu fiquei mergulhado no cálice e estudando algumas coisas quando Jesus disse: eu não vou beber o cálice que o meu pai me deu. Eu dizendo, existe algo muito mais simples do que somente o cálice, né? Como assim Deus está oferecendo, eu vou beber. E aí eu fui buscar da parte de Deus conhecimento para aquilo. Então assim, quando eu olho para a palavra, ela me anima, ela traz aquilo que nós chamamos de entusiasmo, ela traz Deus para dentro, porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus dizia: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que obedecem a minha palavra, e não tem como você ser obediente àquilo que você não escuta, àquilo que você não conhece. Ele diz: aqueles que conhecem, que ouvem, que praticam as minhas palavras, são esses que me amam. E os que me amam, eu vou habitar dentro dele, eu farei morada neles, mas eu não vou nem só, eu vou com meu Pai, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Nós vamos entrar dentro dessa vida e vamos fazer toda a diferença. E aí quando eu começo, meu amado, a ver a palavra, ela é extremamente empolgante. E aí eu acho lindo quando nós olhamos para o Salmo e o Salmo diz: ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Sabe, alguns textos, eles podem passar não desapercebidos, mas nós não podemos dar a atenção e a reverência necessária a ele, para que nós possamos absorver da parte dele o melhor da parte de Deus. E sabe, quando a Bíblia está dizendo que ele é lâmpada para os nossos pés, então isso diz de forma muito clara para mim e para você que Deus vai nos localizar pela sua palavra. Ele vai mostrar para você bem direitinho onde você está se firmando, onde você está caminhando, como são os seus passos. E sabe, a Bíblia diz que a casa é edificada sobre a rocha, ela não existe vendaval, não existe nada que possa vir a destruir. É necessário um firmamento sólido sobre aquilo que a gente pisa, sobre aquilo que a gente se firma. Quando vamos construir a nossa vida, precisamos buscar firmeza.
E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos mostra se há firmeza ou não. Ela nos mostra verdadeiramente. Ela vem como lâmpada para os nossos pés. E aí ao mesmo tempo ela diz, se esses pés caminharem em direção ao meu evangelho, em direção à minha vontade, em direção à proclamação do meu reino, benditos são os pés daqueles que anunciam a minha palavra. Sabe, ela olha para os seus pés e também vai lembrar de você, por exemplo, Jesus se dobrando e se curvando aos discípulos e dizendo: deixe-me lavar os seus pés. O Senhor, o Deus que já tinha aberto mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo, se fez semelhança de pecado, morreu por mim e por você, além disso, se dobrando para poder lavar e purificar os nossos pés. Pedrão exagerado, dizendo: então já lava logo tudo, se eu preciso ter parte com você, não lava só o pé não. Ele faz: ei, a minha palavra já tem lhe purificado, já tem feito todas as coisas, mas deixa eu cuidar dos seus pés. Mas sabe, eu também me lembro da unção que desce da cabeça, do corpo, da unção que quebra ferrolhos de bronze, que tiram as amarras. E existem algumas pessoas que hoje entraram aqui nessa casa, que estão nos ouvindo pela internet, que vão ouvir a mensagem de salvação e do evangelho através da sua boca, que de fato elas se sentem presas, amarradas. É como se elas não pudessem se mover muito. É como se elas dissessem para si mesmas: eu não sou capaz de ir tão longe assim. Eu não sou capaz de fazer melhor. Eu não sou capaz de mais. E sabe, às vezes o primeiro rompimento que precisa acontecer na vida de um homem é o da lâmpada para os pés. É o entrar da luz de Deus, é fazer se esvair as trevas que firmavam os nossos pés, para que agora, sobre a soberana luz da palavra e de Jesus Cristo, nós possamos decidir caminhar com passos firmes, caminhar confiantes, com a certeza que são formosos os nossos pés, porque agora nós caminhamos em direção à salvação, nós caminhamos em direção àquilo que nós chamamos de boas novas. Nós não estamos mais olhando para as nossas experiências de outrora, não estamos mais olhando para as nossas limitações que tínhamos antes, mas agora são pés que anunciam a palavra. E aí existe beleza, existe formosura nisso, porque nós não anunciamos a palavra de qualquer forma. Sabe o que é que Paulo fala? Quando eu fui conversar com vocês, quando eu fui anunciar com vocês acerca da palavra, acerca da salvação, não foi com palavras persuasivas, não foi com eloquência de voz, não foi com retórica de pensamento, não foi com um sermão bem feito. Ele diz: foi com demonstração de espírito e poder. E aí é claro que você pode entender que Paulo, quando anunciou, com certeza anunciou com palavra. Mas anunciou com palavras como aconteceu lá com Pedro. Quando ele, em palavras, orando em outras línguas, ele se levanta com ousadia e diz: ei, está se cumprindo o bado de Joel, está se cumprindo aquilo que foi profetizado pelos profetas. Vamos falar em outras línguas mesmo, vocês vão nos entender. Porque o Espírito Santo está sendo derramado. E aí 3.000 pessoas se convertem, pessoas são batizadas no Espírito Santo, recebem o poder de Deus. Não somente uma mensagem, mas elas recebem o poder libertador de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que hoje a palavra quer entrar na minha e na sua vida, para que nós rompamos com os nossos grilhões, com as coisas que de uma forma ou de outra possam estar aprisionando a minha, a sua vida, e possam estar dizendo para mim, para você, que nós não podemos ir muito longe, como se algo estivesse nos amarrando e nos impedindo, quando foi para a liberdade que a Bíblia diz que Cristo nos libertou. Então, e a Bíblia diz: então, se você é livre, não dê ocasião à sua carne, não se coloque debaixo do jugo de escravidão novamente. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você claramente que essa liberdade precisa ser expressada e vivida, e que você é o único que pode se colocar debaixo de um jugo de escravidão.
onde você pode ver os seus grilhões novamente presos a você por causa das suas decisões e do pecado que estava à sua porta e você cedeu a ele. Então a primeira coisa que a palavra vai fazer comigo e com você é verdadeiramente mostrar onde estamos, quem somos em Deus. E muitas vezes ela vai fazer aquilo que Jesus fez quando essa luz, essa lâmpada se acende aos nossos pés. Ela vai lavar os nossos pés, vai quebrar aquilo que vinha trazendo sujeira, aquilo que vinha trazendo imperfeição, aquilo que fazia você olhar para você mesmo e para a sua vida e não ver a plenitude de Deus, e não ver verdadeiramente só Deus purinho e sem mistura, como a gente diz lá no Nordeste. Então existe um mover da parte de Deus através da sua palavra, e existe uma palavra profética que diz que é tempo de todas as profecias se cumprirem. E em dezembro especificamente um tempo de rompimento. E eu quero começar a falar de um rompimento que começa em você. Em Deus dizendo para mim e para você hoje, dizendo: você já tem parte comigo. Eu não preciso fazer tudo novo na sua vida mais, porque você já decidiu por mim. Mas deixa eu cuidar dos seus pés. Deixa eu lhe mostrar onde você está. Deixa eu limpar as coisas que podem fazer você lento durante o caminho. Deixa eu trazer beleza à sua vida. Deixa eu trazer formosura para os seus passos. Deixa eu lhe dar o propósito correto em seu coração. E aí a Bíblia também diz que é luz para o nosso caminho. Aí eu começo a ficar empolgado. Porque aí eu vejo Deus dizendo o seguinte: vamos mostrar onde eles estão. Pega algo aí, menino. Chama os anjos. Pega algo aí. Acenda uma luz lá para eles. Pega uma lâmpada. E aí quando ele fala do meu e do seu caminho, ele não diz mais que é uma lâmpada, ele não diz mais que é um farol, ele não coloca mais o poder dele limitado a algo que estabelece um foco, ou a algo que traz limitações, como uma lâmpada tem. Ele pega a expressão da luz, do favor, das coisas que tem limites que o homem pouco conhecia na época, e hoje, mesmo com conhecimento, ainda pouco conhecemos. E aí ele pega e sai do contexto daquilo que o homem consegue gerenciar. Porque naquele tempo as lâmpadas, elas precisavam de azeite. Esse azeite, eles tinham o fogo. E aí a lâmpada era o fogo que queimava no azeite. E aí Deus faz lâmpada para os pés. Sabe? Vamos falar com eles para mostrar onde eles estão de uma forma que eles entendam. De uma forma que eles saibam como manusear, como tocar. Mas quando fomos falar para ele do caminho, quando fomos falar para ele daquilo que temos preparado para eles, quando fomos falar acerca do futuro, quando fomos falar acerca do nosso poder em favor e em favorecimento a eles, quando fomos falar do que temos preparado para eles, ei, deixa de pensar pequeno, não fica limitado àquilo que eles podem fazer e àquilo que eles podem manusear. Vamos falar de coisas maiores, vamos falar de coisas melhores, vamos botar força nesse assunto. Traz logo luz para esse caminho. E aí você não pode se esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando a Bíblia diz que Deus era luz para o caminho, de uma certa forma Davi já estava profetizando de como Jesus viria para romper com os limites da humanidade, para trazer algo com a força e com uma expressão muito maior. E sabe, quando nós começamos a pensar na imensidão do universo e começamos a pensar em tudo que Deus criou, e aí nós começamos a entender como é louca a visão cristã, porque Isaías, quando pensa acerca da grande e imensidade do universo, ele diz: Deus estende os céus como cortina. Uau! Ele pega lá tudo aquilo que você está vendo, que você olha e vê aqueles pontinhos de luz quando você vê. Dentro do contexto lá, ele diz: Deus pega aquilo como uma mãe, ou como uma mulher, ou como um pai, pega uma cortina e diz: fecha aqui, para a gente poder dormir. E o dia começou, vai, abre, puxa de novo, deixa a luz entrar. Ei, deixa eu só lhe dizer algo.
quando Isaías olha para a imensidão e para aquilo que Deus era, ele diz: ei, Deus lida com essas coisas, com a luz, com as estrelas, de uma forma tão simples, por causa do quão poderoso ele é. Mas deixa eu só dizer, isso é porque ele era Deus. Nós não podemos, porque vemos Deus estender o céu como cortina, achar que isso é qualquer coisa para qualquer um. Porque eu não sei se você entende, anos-luz é a unidade de medida utilizada para calcular a distância no espaço astronômico. As distâncias entre esses astros são gigantescas. Para se medir as imensas dimensões do universo, é necessária a aplicação de unidade ano-luz. O que isso quer dizer? O quanto a luz consegue percorrer em um ano de distância. Aí só para você entender, quando a Bíblia diz que a palavra é luz para o seu caminho, como Deus decidiu fazer isso devagar, decidiu fazer isso assim de uma forma meio preguiçosa e relaxada. E você sabe que eu não estou, eu estou só brincando e ironizando com você nesse momento. Deus decidiu pegar firme com você, ser rápido, estar pronto para poder lhe socorrer. Eu acho lindo a versão à mensagem. Isso não era para o início da mensagem não, mas eu vou para lá. Antes de eu mostrar o negócio da luz, eu quero mostrar para você primeiro algo que a Bíblia, a mensagem fala para mim e para você. No versículo de Salmos, no Salmos 1, versículo 8. A partir do versículo 3 e 4. Abra aí, Salmos 8, 3 e 4. Quando eu contemplo os céus, as obras dos teus dedos, a lua e a estrela que estabelecesse, que é o homem que deles te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Uau! E aí a mensagem diz assim: quando eu contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à tua mão, lua e estrelas incrustadas, todas no seu devido lugar, olho para mim e me pergunto: por que, Deus, tu se importa conosco? E por que olhas para nós uma segunda vez? Uau! E aí olha a perspectiva agora que o salmista está dizendo: quem é o homem para que você o visite? Quem é o filho dele? Porque você entende que uma visitação de alguém que fez todas essas coisas já seria extraordinária na minha e na sua vida? Mas além dele visitar, ele ainda continuar perpetuamente visitando, geração após geração. E depois de Jesus Cristo, ele muito mais do que isso, dizer: não, vou parar desse negócio e ficar visitando através de reis, de profetas, de vir para o meu espírito com uma unção sobre. Eu gosto mesmo é de estar junto, eu gosto mesmo é de pegar firme, eu quero estar dentro, eu quero entrar nesse negócio. Sabe, Deus não está alheio a mim, a você, e não está despreparado acerca da minha e da sua vida. O que é para mim, para você hoje, para ele já foi. O que será para mim e para você já foi. Mas ele tem prazer em fazer se renovar, em vir de novo se relacionar com isso, só para experimentar com você. Sabe o que é isso? Imagine você, como pai, você procura um bom presente para o seu filho. E aí você geralmente vai pesquisa na internet ou com seus amigos, ou vai na loja e pergunta, e o cara faz: ó, isso faz assim, funciona assado. E aí quando você dar o presente, você já sabe tudo aquilo que ele é capaz de desenvolver e de se realizar. Porque você antes, no ato da escolha, você já viu todas as coisas para poder dar para ele. E você já tinha preparado tudo. Mas quando o seu filho vai brincar com aquilo que para ele é uma novidade, é inesperado, é inusitado, da parte de você como pai, já não. Quando a gente dá a bicicleta para o menino, a gente já vê o menino andando. A gente já se vê segurando lá na sela e dizendo: vamos, vai dar certo, pedala com força. Aquilo ali já está na nossa mente, em nosso coração, já está preparado. Aquilo que ainda vai ser para ele, para a gente já foi. Nós já estamos investindo, já estamos pagando o preço, já estamos se preparando para aquilo. Mas sabe, quando a bicicleta vem, você não faz: não, já sei o que vai acontecer.
Ele vai subir, vai levar umas quedas, vai tentar lá e depois ele vai andar. E aí você fica indiferente, porque agora você já sabe que a bicicleta vai chegar e daqui a um tempo ele vai dar um jeito, vai conseguir andar mesmo. Então você chega, solta a bicicleta lá, vira de costas e deixa o teu menino se virar. É assim? Não, gente. E a Bíblia diz assim: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine Deus sendo bom. Ei, deixa eu só lhe dizer uma coisa: Deus não está despreparado nesse negócio. E a Bíblia diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que acreditasse nele, colocasse a sua confiança nele, não perecesse, saísse de uma vida onde a destruição estava em constante operação, mas viesse a ter a vida zoe, a mesma vida de Deus em essência e em caráter, em atribuições, em atributos, e aí tivesse juntamente com essa vida algo chamado a eternidade, que é o tempos agora sendo estabelecido não pelo tic-tac de um relógio, não por aquilo que está debaixo do sol, mas janelas no tempo que se abrem pela vontade de Deus. Quando a Bíblia está dizendo que Ele nos deu vida eterna, você tem que sair dentro do contexto grego e romano daquilo que nós pensamos que é a eternidade. Você precisa entender que a salvação veio dos judeus. Aí então o pensamento tem que ser hebreu mesmo. E a Bíblia fala, por exemplo, que de eternidade a eternidade as misericórdias dele se renovam, Ele faz a justiça dele brilhar sobre as nossas vidas. Então a eternidade para nós não é um negócio que não tem fim, não. Nós entendemos que a eternidade, o tempo para a gente, a vida e o viver desse tempo é uma dádiva de Deus. E nós entendemos que Deus pode abrir janelas a hora que Ele quiser. E se você me perguntar hoje, pastor, o que é eternidade de uma forma simples para você? Eu vou dizer, a eternidade para mim é tudo aquilo que eu estou vivendo e que eu vou viver, que foi Deus que preparou para mim. São as portas que Ele abre que somente Ele pode fechar. A eternidade para mim é tudo aquilo que tem o seu começo e o seu fim em Deus. Porque para as pessoas a eternidade... Não, rapaz, esse negócio durou uma eternidade. É porque durou muito. Ei, sabe, eu não estou mais preocupado com quanto tempo vai durar para mim ser uma eternidade. Porque a Bíblia diz que os planos e os propósitos existem no meu coração e eu devo fazê-los, mas o desígnio de Deus é o que permanece para sempre. Sabe, as coisas que ecoam e têm peso de eternidade em minha vida são aquilo que eu faço em Deus. Porque Ele é o eterno. Porque Ele é o autor da eternidade. E Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o alfa e ômega, eu sou o início e também sou o fim. Então por isso que para mim e para você as coisas são de eternidade a eternidade. O nosso Deus vai abrindo janelas no tempo para nos favorecer. E Ele não faz isso de qualquer forma. A palavra vem como lâmpada para os seus pés, então Ele começa tratando você, limpando as arestas e tratando aquilo que precisa ser tratado para que você esteja firme nele. Porque deixa eu só te dizer uma coisa: se não tiver firme, não aguenta. Eu me lembro de quando eu viajava, e eu era novo, estava começando a dirigir esse tipo de coisa, ainda solteiro, não tinha menino. E aí, quando você é solteiro, menino novo, carro bom na mão, você não fica pensando: não, calma, eu tenho que ter prudência, que tem em casa meus meninos me esperando, minha esposa, eles dependem de mim. Você pensa que o carro é massa, que anda muito, e você quer ver até onde vai. E eu me lembro de algumas vezes fazer algumas loucuras, como fazer uma viagem de 130 km em 50 minutos dentro de um carro. Não faça isso, não é bom para você. E aí meu pai e minha mãe preocupados com esse meu jeito, né? Muito ligado na adrenalina e querendo viver sempre uma aventura atrás da outra. Chegavam antes de eu viajar rápido: menino, tenha cuidado, não corra. Eu dizia: mãe, eu não vou correr não, pode ficar tranquila. Quem corre é o carro, eu vou bem sentadinho. Porque naquele momento eu não estava mais vivendo dentro do contexto das limitações humanas. Você entende isso? Alguém vai aí no Google Maps, Carlos, alguém não, para os outros não ficar fuçando. Carlos, vai aí no Google Maps, coloca aí: se eu fosse a pé daqui para Campinas, quantas horas eu ia gastar? Um trajeto que nós fazemos em 50 minutos,
Vamos ver ali, depois Carlos daqui a pouco vem com essa resposta. Mas aí eu não estava mais dentro das minhas limitações humanas no que diz respeito ao deslocamento. Porque agora eu estou dentro de uma estrutura chamada carro, veículo automotor, que alcança velocidades maiores do que a minha. E porque eu estou nele, uau! Eu posso chegar mais cedo e as coisas podem ser abreviadas no que diz respeito ao tempo para se chegar aonde eu quero. Se eu fosse fazer isso no contexto da minha força, eu demoraria mais para chegar lá. Mas porque eu estou naquele veículo, dentro daquela estrutura, as coisas para mim são mais rápidas, né? E eu não preciso correr para ser rápido. Eu tenho como acionar os comandos que estão dentro da estrutura, e a estrutura corre para mim mais rápido do que eu poderia correr para chegar onde eu quero. Você entende isso? Aí agora vamos para a luz lá. Carlos, quando você tiver a resposta, você dá um sinal aí com a mão, tá bom? Hashtag fica a dica, abre no Google Maps, aí você tem lá, andando e tal, beleza? E aí, por exemplo, a velocidade da luz, 300 km por segundo. Sabe o que isso quer dizer? Em 1 segundo, a luz pode dar 8 voltas na Terra, somente. A Bíblia está dizendo para mim e para você que é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. Aí agora eu pergunto para você, o quão rápido Deus pode fazer o seu caminho? O quão rápido Deus pode fazer os seus alvos acontecerem na sua vida? Deixa eu só lhe dizer uma coisa, se é como luz mesmo, mas como assim, pastor, se é como luz? Vamos ver que é como luz? Vai, abra a Bíblia lá de novo. Eu adoro o livro de Salmos para falar dessas coisas. Aleluia. Agora você vai lá em Salmo 37, versículo 3. É como luz? É, mas só para quem confia. Só para quem está firmado nele. Então por isso que ele começa dizendo assim, ó. Tem uma candeiazinha, sabe? Põe um pouquinho de azeite. Toca fogo nessa história aí. E a lâmpada vai chegar para você. Diga aí, Carlos. Então isso quer dizer, eu vou daqui para Campinas hoje de carro, 40, 50 minutos, se eu sair da minha casa eu estou lá. Se eu fosse caminhando, se eu fosse com a forcinha da minha perna, eu ia gastar 20 horas e 30 minutos. Isso se eu não fizer nada no meio do caminho, que eu sei que eu vou precisar de manutenção. Se eu me propor, meu amado, a caminhar 20 horas, eu vou precisar de manutenção no meio do caminho. Eu estou certo do que eu estou lhe dizendo. Então isso quer dizer, aquilo que eu posso fazer numa fração de hora do meu dia, porque eu estou dentro de uma estrutura, eu demoraria provavelmente mais de um dia para alcançar, se eu quisesse fazer na força do meu braço. Quando eu chego lá, eu estou um tiquito cansado, porque eu tive que dirigir, me mexer um pouquinho, e se não tiver motorista para ajudar, porque senão até para relaxar dá para tirar um cochilo no meio do caminho. O Rafael é expert quando eu estou viajando em fazer isso, né? Em dar uns cochilozinhos assim durante a viagem, mas ela é boa parceira, ela conversa mais do que cochila. E aí você entende, a estrutura lhe faz chegar antes. E aí sabe o que é que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia na força do seu braço e dos seus cavalos. Mas é bendito aquele que confia no Senhor. E sabe por quê? É bom confiar no Senhor. 37, versículo 3 em Salmos. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Uau! E o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí vamos voltar lá para a nossa aula hoje de ciências. Vamos entender esse negócio dessas estrelas brilhando. E vamos entender como Deus é preparado e como Ele nos ama de uma forma extraordinária.
A luz de algumas estrelas leva anos para chegar até nós. Por isso, as distâncias entre elas são medidas por unidade chamada ano-luz. Para exemplificar, imagine uma estrela que está a 1 milhão de anos-luz e precisou viajar na velocidade da luz para chegar até você a luz. Vamos enxergar 1 milhão de anos depois. E aí agora um exemplo prático. Existe a estrela Sirius. É a principal estrela quando você olha no céu, que você vê brilhando mais, é essa daí. Está a 8 anos-luz de distância da Terra. Na verdade, o que vemos é o brilho da estrela que brilhou 8 anos atrás. A nebulosa de Órion, que também pode ser observado, é um aglomerado que fica a 1,5 mil anos-luz de distância na Terra. E hoje estamos vendo como há 1,5 mil anos atrás. Deixa eu só lhe dizer algo acerca disso. Vamos voltar para a confiança em Deus, que é muito melhor ficar nesse trem. A Bíblia diz que o que confia no Senhor e faz o bem, no versículo 6, ele vai fazer sobressair a justiça, o direito que nós temos como a luz e o sol do meio-dia. Sabe o que isso quer dizer? Quando você precisar do seu direito, Deus não vai mandar acender uma luz para você, não. Quando você pensar em precisar do direito, ele antes, porque ele lhe ama e porque ele é o alfa e o ômega, a Bíblia diz que a sua justiça falará por mim e por você. No nosso contexto amanhã, ele já está de luz acesa, dizendo: ei meu filho, eu estou esperando você, existe provisão para você, está chegando agora, porque é agora que você precisa, mas antes de você precisar, eu já estava trabalhando. A Bíblia diz que com os olhos não se viu e com ouvidos não se ouviu um Deus além daquele que nós cremos, que trabalha por aquele que nele espera. Eu volto a lhe dizer, Deus não está despreparado em relação à sua circunstância, em relação à sua vida. A sua justiça que vai brilhar sobre você hoje, ele já está de antemão, com uma luz brilhando e fazendo chegar ao seu rosto hoje. Quando você sair num dia como o de hoje, que caiu uma chuvinha sobre São Paulo e fica possível olhar para cima e ver as estrelas e o céu que ele estendeu sobre o cortina, e quando você vê aquela mais brilhante e dizendo, esse é o brilho mais forte que chega para mim, você não se esqueça disso. Faz 8 mil anos, é isso mesmo? Só para não falar bobagem. Não, faz 8 anos que Deus fez esse brilho chegar até mim. Eu estou hoje vivendo e experimentando aquilo que Deus há 8 anos trabalhou ao meu favor. Com os olhos não se viu, nós não estávamos vendo, a nossa percepção era limitada demais para enxergar o trabalhar dele pela nossa vida. Com os nossos ouvidos nós não estávamos nem ouvindo. O barulho intenso, se você sabe como é uma estrela e como funciona, o barulho intenso e a confusão que Deus estabeleceu dentro daquele lugar para fazer os átomos de hidrogênio se fundirem. E dessa fusão o fóton sair e brilhar sobre o meio do seu rosto. Você não sabe o tamanho da pressão atmosférica, o tamanho das temperaturas, mas ei, Deus enfrentou tudo isso só para estender uma cortina para mim e para você. Só para fazer o sol brilhar sobre mim e você todos os dias. Mas muito mais do que isso. Ele fez um esforço gigantesco através de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Uau! A luz resplandece nas trevas, e as trevas não poderiam prevalecer.
Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, esse texto mostra claro para mim e para você que a vida estava em Cristo. E a vida era esse recurso rápido, veloz, que o homem precisava de transformação, de mudança. Se você entende verdadeiramente o valor da luz, o valor que o brilho que o sol tem para mim e para você, o caos que seria da nossa vida se não houvesse o calor e a energia que é transmitida todos os dias para o nosso planeta, você ia olhar para esse texto de uma forma diferente. Você precisa entender que isso é resposta àquilo que desde de Moisés estava ecoando no coração do homem. Quando, por exemplo, você vai escutar lá na antiga aliança dizendo: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Ó Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Homens lá atrás orando e pedindo luz para a humanidade, pedindo luz para as trevas que nos rodeavam. Uma resposta de Deus em Jesus Cristo. E deixa eu só lhe dizer uma coisa: a Bíblia diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. A sua oração pode fazer um mover repentino da parte de Deus para hoje, mas você não sabe quando você ora pela igreja, quando você ora pelo avanço do reino, quando você ora pelo evangelho, o quão você está preparando o caminho daqueles que vão vir depois de você. Jesus vem como resposta e ele diz: eu sou a luz desse mundo. Você vai ver ele se identificando com isso. Em João, no capítulo 1, versículo 4, diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em João capítulo 9, versículo 4 e 5 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vai vir, quando ninguém pode trabalhar. Mas eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas sabe o que é que Jesus também falou acerca de mim e de você? Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos quantos se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Deus está olhando para mim e para você e dizendo: rápido como a luz é a vida deles em provisão para o próximo. Rápido como a luz é a minha glória resplandecendo através da vida de Hermínio. É a minha glória através da vida de pastor Henrique. A minha glória através da vida de pastor Lelo. É a minha glória através da vida de Tadeu, de Luciana. É a minha glória através da vida de você que está lá atrás, você que está aqui na frente. Rápido como a luz, porque você é luz do mundo. Sabe, Deus quer fazer agora um rompimento verdadeiramente na minha e na sua vida. Aquele rompimento que começa no meu pensamento e no seu. Em dezembro é um tempo de todas as profecias se cumprirem. E uma das profecias que precisam se cumprir em plenitude em mim e a você é a experimentar o amor de Deus que excede o nosso entendimento. Sabe o que é isso? É você entender que eu sei que a minha luzinha, a luz que eu sei administrar, é a luz da candeia, é a luz da lâmpada, é aquele azeite onde eu risco um pouquinho de fogo e através daquilo tem luz. Mas eu sei que a luz que ele depositou em mim se chama Jesus Cristo. A luz do mundo agora habita em mim, e agora eu não vivo mais por mim mesmo, vivo por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Ei, deixa eu só lhe dizer uma coisa: não é mais a meu respeito, não é mais ao seu respeito, é agora Cristo em mim e em você, a esperança da glória.
A esperança desses resultados gloriosos, onde nós nos colocamos como um farol e como referência para outras pessoas, onde o resultado da minha e da sua vida se torna inspiração para alguém, não diz respeito ao seu poder, à sua força, diz respeito a Cristo em você, o poder dele aperfeiçoando a minha e a sua fraqueza. Não diz respeito às coisas que você sabe administrar ou às coisas que você sabe como lidar. Diz respeito a uma luz que Deus sabe como ninguém fazer brilhar sobre mim e você todos os dias. Diz respeito a uma força e uma velocidade que eu e você não alcançaríamos, mas Ele nos deu gratuitamente no seu amado. Mas preste atenção, Salmos diz para mim e para você: confia no Senhor e faz o bem, porque é só para quem confia que Ele fará sobressair a justiça e o direito como a luz. Se você quer ser rápido em Deus, se você quer ser eficaz como a luz em Deus, se você quer alcançar resultados em Deus, mas não ficar esperando anos e anos e anos, mas viver daquilo que há anos Deus fez brilhar sobre a terra, quando enviou o seu Filho e Ele experimentou morte de cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar, ouvir a sua voz e comer e desfrutar do melhor dessa vida. Você pode viver sobre aquilo que você constrói, sobre aquilo que você sabe fazer, sobre aquilo que você pode produzir. Você pode decidir por isso. Onde você vai pôr a sua confiança é com você. É um direito seu. Mas você pode entender a loucura do Evangelho, que é poder de Deus para nos salvar das nossas limitações, nos salvar dos resultados que poderíamos alcançar, que não seriam suficientes para nos fazer sentir plenos. Nos salvar de todos os limites que nos rodeiam e entender que tudo é possível ao que crê. Nos salvar da prisão e das leis que nos colocam limites e entender que tudo podemos naquele que nos fortalece. E agora é a lei do Espírito e da vida que está operando em mim e você, não mais a lei da morte, não mais a lei do inferno. Você precisa de uma vez por toda, confia o teu caminho ao Senhor e faze o bem. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 cada vez mais, até ser dia perfeito. Só quem pode fazer a sua vida e o seu mundo perfeito é Deus. Só quem pode fazer a sua vida e o seu mundo perfeito é a sua confiança em Deus. Porque você com as suas perninhas são 20 horas para chegar em Campinas. Você dentro de um carro, em 50 minutos você está lá. Você em Deus pode ser transladado e num piscar de olhos você se chega. Qual a estrutura que você vai fazer para traçar o seu caminho? Confia no Senhor. Nesse tempo de rompimento, eu quero lhe chamar, igreja, a romper com os limites da sua mente. Eu quero lhe chamar a confiar na vida que você recebeu. Da vida que ecoa e que fala da eternidade. Porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 9:11. Mas Ele também fez algo extraordinário. Ele pôs a eternidade no meu e no seu coração. Sabe por que Deus colocou a eternidade? Para que nós entendêssemos o que é nascer de novo. Nós nascemos da água e do Espírito, da palavra e do Espírito de Deus.
Agora nós podemos cumprir o que foi profetizado pelos cantores, dizendo, os cantores, e por Davi no Salmo, dizendo, cante alegremente os cantores e digam, todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Nascer de novo é ser transportado de um império, onde a criação geme, suportadores, não por vontade própria, mas por vontade daquele que a sujeitou. É sair de um sistema e um universo de opressão, onde eu só posso fazer aquilo que me é ofertado, e eu tenho que procurar as melhores oportunidades que eu posso ter e que a vida pode me dar. E eu preciso ficar muito atento às oportunidades, porque elas passam, e se eu não agarrar, talvez nunca mais me seja dado nada. Mas você se esquece que para nós que estamos na eternidade, é o contrário. Nós estamos aqui dizendo, mas Deus, quem sou eu? Quem é o homem para que você visite? Quem é o filho do homem para você voltar e fazer de novo? Quem sou eu para você vir de novo e outra vez, de novo e outra vez? E eu quero que você olhe para esse tempo onde nós estamos profetizando isso. E principalmente você que já está conosco numa caminhada maior, se pergunta o que é que Deus precisa fazer de novo e outra vez, porque esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Quais as janelas da eternidade que você precisa que se abram para a sua vida? Porque nesse tempo de profecia nós profetizamos que essa é a década da grande colheita. Nós profetizamos que caminharíamos com passos largos. Nós profetizamos tantas coisas extraordinárias, onde os nossos olhos chegaram, os nossos pés irão chegar. Nós profetizamos tantas coisas ao meu e ao seu respeito, mas o que é que Deus precisa fazer? Abrir uma janela na eternidade, uma oportunidade que somente Ele poderia nos dar, para nos fazer provar de novo e outra vez. O que é que Deus precisa fazer em sua vida para você se sentir novamente visitado, amado e acariciado por Ele? Qual é a necessidade que talvez você de novo esteja vivendo ela novamente? A mesma necessidade, o mesmo problema, a mesma circunstância. Você até tinha vencido, mas parece que Ele se levantou como gigante diante de você. Você se sente tão pequeno, as suas armas parecem ser tão ineficientes para Ele. E aí você precisa se lembrar do nosso pastor, o leão que ruge, Janduí, aqui em cima, dizendo, ei, lembre-se de Davi, lembre-se das pedrinhas diante do rio, olhe para o seu Golias e para a sua funda, e diga, com uma funda não dá para matar um gigante. Com uma pedrinha não dá para matar um gigante. Um gigante treinado em guerra, bem armado, com armadura. Se eu chegar perto, ao fio da espada eu morro. Opa, mas então com uma funda eu fico longe. Mas como acertar, como ser preciso, como derrubar em um tiro só? Isso não é obra de homem. Isso é obra de Deus, do Espírito Santo. Isso é do homem que confia na aliança e tem coragem de dizer para o gigante, eu sei o quão grande você é. Eu sei o quão estão tremendo porque escutam a sua voz. Eu sei porque ninguém quer lutar com você, mas eu sei porque eu estou aqui para lutar por você. Porque um dia eu fui ungido rei de Israel. E como é que eu vou ser rei se não existe mais reino? Se você vem e acaba com tudo. Então porque eu sou rei desse negócio, eu preciso lhe dizer, Deus fez uma aliança comigo. Você não tem aliança com Deus, você é incircunciso. Não existe uma marca de Deus em você, mas existe uma marca de Deus em mim. Ei, quais são as marcas de Deus na sua vida, por mais íntimas que sejam? Porque quando Davi estava dizendo, você é incircunciso, Davi estava dizendo, o seu pênis, o seu órgão sexual não está marcado por Deus, mas a minha fertilidade, a minha produtividade, o fruto da minha vida está marcado por Ele, desde os 8 dias de vida. Davi poderia olhar e dizer para aquele gigante, ei, tem um óleo que desceu sobre a minha cabeça, por isso que eu sou um rapaz especial.
O Espírito Santo me visita, quando eu toco, os demônios saem, eles se submetem a mim. Ele poderia ficar pensando em coisas que ele sabe que não eram verdadeiramente marcas que ele tinha dado em confiança para com Deus, mas eram Deus usando ele em favor das pessoas. Quantas vezes, como cristãos, nós estamos pegando o mover de Deus para falar de nós mesmos, quando nós devíamos ver verdadeiramente as marcas e os sacrifícios que fizemos para Deus para falar daquilo que somos para Ele. E Davi sabia que não era a unção que expulsava demônio, que não era o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, porque tudo isso era Deus confirmando quem Ele era. Mas ele sabia que o que ia fazer diferença foi a marca que aos 8 anos de vida o pai dele fez nele, cortando o prepúsculo do seu pênis, do seu órgão sexual, e dizendo: meu filho, a sua fertilidade, o seu resultado, vem de uma aliança que temos para com Deus. E aí ele olha para o gigante e diz: enquanto todos estão movidos pelo medo e pelo pavor de te enfrentar, eu estou movido por Deus, pela palavra, pela unção, com coragem e já pensando nos benefícios da princesa, de não pagar mais imposto e de viver nesse reino de forma extravagante, sem o peso que as outras pessoas carregam, por causa da aliança que Deus tem para comigo. Ei, deixa eu só lhe dizer uma coisa. O que aquele gigante fez foi rir de Davi. As situações não vão ficar caladas quando você se posicionar. Elas vão rir de você. Elas vão dizer que você é incapaz. Mas a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim como o homem pensa de si mesmo, como ele pensa e arrasou em sua alma, assim ele é. Não fique com aquilo que fala. Tende, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você recebeu como sinal da aliança que você tem a mente de Cristo. As suas decisões precisam ser pautadas na mente de Deus, na mente de Cristo. Você investe quando todo mundo guarda. Você dá quando todo mundo recolhe. Você ama quando todo mundo xinga. Você abraça quando todo mundo despreza. Porque você tem a mente de Deus. Enquanto todo mundo chora, você ri e se alegra. E você dança. Quando as pessoas se entristecem, e elas se entristecem e se recolhem à escuridão, nós fazemos aquilo que a Bíblia fala. Quando a tristeza vem, nós sabemos que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Nós buscamos a presença de Deus, e mesmo tristes, nós pulamos de alegria. Porque é para que se cumpra a palavra em mim e em você. O que é que eu estou a dizer aqui para você nesse tempo de rompimento, meu amado e meu irmão? Você não espere que Deus faça um grande rompimento na sua vida em dezembro. Já está feito. A sua justiça, o seu direito é como a luz. Vem de longe, mas vem rápido. Vem de longe, mas vem com força, vem com vigor. Vem de longe, mas vem muito mesmo antes que você precisasse e que você decidisse olhar para ela. Deus não vai preparar um rompimento para você, Ele já preparou. Já está pronto, já está disponível. Deus não vai preparar uma grande colheita para você, Ele já preparou, já está pronto, já está disponível. Deus não vai preparar meios para que você chegue onde os seus olhos chegarem. Não, Ele só está dizendo: olhe direito, fala reto, porque eu já preparei os meios para você chegar. Mas existe um rompimento que é necessário, que é o nosso rompimento. E o nome desse rompimento se chama fé. Abraão considerou o seu corpo amortecido. Ele sabia que ele não era capaz de gerar filhos.
Ele considerou isso. Mas ele fez da sua força o glorificar a Deus. Ele fez das estrelas a recordação da promessa, porque Deus fez delas o sinal da promessa. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa: qual é a marca da sua circuncisão? Qual é a marca que você tem que diz para você que você é dele? Essa é a marca que você deve levantar hoje em oração e falar dela para a sua circunstância, e falar dela para o seu momento de agora. Não se esqueça que Deus está mais interessado em seu futuro, aonde de que você vai chegar, do que onde você está. A palavra é lâmpada para os seus pés. Ele com certeza vai mostrar onde você está, mas ele vai fazer muito mais força para apontar o seu caminho. Sabe, onde você está, você pode ter controle. Você pode medir os resultados, você pode fazer planejamento e você pode viver controle. Você pode viver resultado e você pode viver planejamento. Mas se você acreditar que Ele é a luz da sua vida, e que assim como Ele é, nós somos, que você é a luz desse mundo. Se você entender o comissionamento que você tem em Deus, você vai entender que o seu lugar e a sua posição hoje não é suficiente para cumprir os sonhos e o desejo do seu coração. Você também, como eu, vai dizer para Deus: eu não sei, Pai. Eu não sei como eu posso alcançar esses resultados, eu não sei como fazer, mas eu confio em você. Pai, agora não preciso, a minha lâmpada que mostra como meus pés estão, a lâmpada já não é mais suficiente para acontecer de verdade tudo aquilo que eu desejo e almejo, para eu fazer todo o bem que eu quero para aqueles que eu amo. Pai, eu preciso da tua luz. Eu não sei direito como ela funciona, eu só sei que ela é rápida, que ela é eficaz. Eu não sei direito há quantos anos você fez ela brilhar, mas eu só sei que antes, de antemão, você já pensou acerca do meu dia, do que eu estou passando hoje, das minhas necessidades, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, já supriu todas as minhas necessidades. Então, Pai, eu não sei como, eu só sei que a tua luz brilha sobre o meu rosto. Eu só sei que a tua luz brilha sobre o meu caminho. Eu só sei que a tua luz está sobre mim. Se levante, meu amado, eu quero que você entre em oração comigo agora. Pai, eu te agradeço porque estamos vivendo, ó Pai Senhor, um tempo de rompimento. Um tempo, ó Pai, onde a eternidade está abrindo uma janela de oportunidade que diz: todas as profecias podem se cumprir de uma só vez. O Senhor fará se renovar de novo todos os ciclos que você profetizou nessa casa para beneficiar o teu povo. Pai, eu sei, ó Pai Senhor, que nós não somos grande coisa para ter tua visitação. Não somos grande coisa, ó Pai Senhor, para você nos visitar de novo, fazer de novo as mesmas coisas por amor a nós. Mas eu sei que a tua palavra nos garante que você faz de novo por amor a nós, que você renova a sua misericórdia a cada dia por amor a nós, que o teu amor, ele não tem fim pelas nossas vidas, que você é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus o qual confiamos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos reafirmar a nossa confiança em você. Nós queremos reafirmar o nosso amor em você. Nós queremos dizer, ó Pai, que no tempo onde todas as profecias vão se cumprir, nós não queremos estar alheios. Nós queremos ter os nossos olhos em você. Queremos cumprir, ó Pai Senhor, aquilo que está escrito em Provérbios. Filho meu, inclina as tuas razões,
Inclina os teus ouvidos às minhas razões. Queremos inclinar, ó Pai, as tuas razões. Nós estamos em Cristo, Pai. Estar em Cristo é melhor do que estar em qualquer carro. Estar em Cristo é melhor do que estar em qualquer avião. Estar em Cristo é melhor do que estar em qualquer companhia de negócio dessa terra. Estar em Cristo é melhor do que ter nascido em qualquer família dessa terra. Estar em Cristo, ó Pai, é o melhor que poderia ter nos acontecido. Porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele nasceu de novo e as coisas do passado velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo diante de nós. Nós estamos em Cristo, estamos naquele que nos fortalece, aquele que é a nossa força, a nossa fortaleza, que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Nós estamos em Cristo, cujas nossas fontes estão nele. Nós estamos em Cristo, cuja palavra nos sara, nos liberta, nos livra de todo mal, nos capacita, nos restaura o vigor, multiplica daquele que não tem força. Nós estamos em Cristo e nós tudo temos nele que nos fortalece.